Esse vídeo foi gravado por um homem chamado Joseph enquanto ele visitava uma casa que havia acabado de ser colocada à venda. Mas o que ele não imaginava era que, durante aquela visita, algo extremamente perturbador faria com que ele e o corretor deixassem a propriedade imediatamente. So, that's the house, literally across the street from my house. I've dubbed it the demon house at this point. Segundo Joseph, desde o momento em que chegou ao local, ele já sentia que havia alguma coisa estranha naquela casa. Mas ele não fazia ideia do que aconteceria pouco depois, enquanto conhecia um dos cômodos. Foi então que algo estranho acabou sendo registrado. Observe. How long has this house been up on the market? You heard that? Hell no. Sorry. No, I'm not tripping that. Oh. I thought I was at Or a... something, man. Nah, That's not normal. that got to be a mouse or something. Oh, nah. Como se ver o espelho se movimentando sozinho já não fosse assustador o bastante, de repente a porta de um armário se abre. Porém, o detalhe mais perturbador é que, pouco antes disso acontecer, é possível ver claramente a maçaneta girando sozinha. Oh, nah. Depois de presenciarem o que parecia ser algo batendo no espelho, Joseph e o corretor decidiram que era hora de ir embora. Mas havia outro detalhe que Joseph havia registrado pouco antes e que passou completamente despercebido naquele momento. Foi somente depois que alguém assistiu ao vídeo e enviou uma mensagem para ele que Joseph percebeu aquilo, ficando ainda mais assustado. Em um vídeo curto, ele explica o que aconteceu. The family that used to live in that house saw my video. They hit me up, sent me a DM, and said that it like brought back all these memories for them, right? And that was one of the reasons why they moved out. They started telling me about their son. They said that their son was seeing what he described as the Fuzzy Man. The name alone, I'm like, Fuzzy Man, but he's a kid, you know? He's going to describe what he sees. He wasn't just seeing him out and about. He kept seeing him in the mirrors. Durante a visita à casa, Joseph havia filmado vários espelhos cobertos com cobertores. No início, ele não deu muita importância para aquilo, mas depois de tudo o que aconteceu, começou a pensar que talvez aquela fosse uma tentativa da família de impedir que o filho visse alguma coisa que aparecia nos espelhos. É claro que poderiam existir várias explicações para eles estarem cobertos, porém, como Joseph mora do outro lado da rua, ele acabou percebendo algumas coisas que poderiam indicar que a família realmente não queria mais nenhum contato com aqueles espelhos. Afinal, muitos deles foram simplesmente deixados para trás. Algum tempo depois, ao rever antigas gravações feitas por uma câmera de segurança, Joseph percebeu algo estranho. Observe com atenção.
Aparentemente alguém ou alguma coisa surge dentro da casa. Para Joseph, aquilo não fazia sentido, já que a família havia se mudado e a propriedade deveria estar vazia. A princípio, ele chegou a pensar que poderia ser alguém que havia entrado no imóvel sem autorização. Mas depois de observar a maneira como aquela figura se deslocava de um lado para o outro da casa, Joseph começou a acreditar que aquilo dificilmente seria uma pessoa. I mean, what can move from the kitchen to the living room in under a second? Imediatamente, Joseph se lembrou da história que a família havia contado sobre uma figura que o filho deles dizia enxergar nos espelhos. Ele não consegue afirmar se aquilo era o chamado homem peludo, mas percebeu um detalhe curioso sobre a figura. Em outros 2 vídeos, a mesma silhueta parece surgir novamente. E em todas as gravações, incluindo a primeira, ela aparece praticamente no mesmo horário. Isso sempre acontece por volta das 8 da noite, exatamente quando um temporizador acende automaticamente as luzes da casa. At any moment now, these lights should be cutting on. Yep. Depois de perceber esse padrão, Joseph começou a tentar registrar a figura mais de perto, posicionando-se para filmar justamente no momento em que o temporizador acionava as luzes. Out. I mean, for the most part, hey, there's a number if anybody wants a haunted house. Após várias tentativas de conseguir uma imagem mais próxima daquela figura, Joseph finalmente registrou algo. Alright, so this light right here just cut on, right? Now mind you, these lights are on a timer and they come on at 8 o'clock. Look at the sun, y'all. It's not 8 o'clock. Now I came over here earlier, right? Tell me if y'all see. Y'all see that? Do y'all see that? Alright, so this is what we're gonna do then. We're gonna go around the back. We're gonna go to the back of this house so that y'all can see that there ain't no tree, no nothing. Nothing casting a shadow. Bro, am I tripping? Oh my God. Bro, are you kidding me? Oh! Enquanto observa o que parece ser uma silhueta atrás de uma janela, uma das lâminas da persiana começa a se mover. Ela se abre e logo depois volta a fechar, quase como se alguém estivesse espiando através da janela. Mas então, de repente, uma figura escura passa rapidamente pelo local, assustando Joseph. Ele não conseguiu identificar exatamente o que havia acabado de passar diante dele, mas tinha certeza de que alguma coisa escura havia cruzado por ali. Oh! Foi somente depois de rever aquele momento e compará-lo com as gravações anteriores da câmera de segurança que Joseph percebeu uma possível conexão. Talvez aquela fosse a mesma figura sombria registrada nos outros vídeos. Levando em consideração a velocidade com que ela se movimentou, não seria impossível imaginar que se tratasse da mesma coisa. Ainda assim, não há como saber com certeza o que realmente foi registrado. Apesar de não conseguir explicar nenhum desses acontecimentos, Joseph tem certeza de uma coisa: ele não pretende comprar aquela casa.
e até hoje ainda não conseguiu descobrir o que realmente está acontecendo naquela propriedade. No vídeo a seguir, uma mulher chamada Grace entra em pânico por causa de algo estranho que está acontecendo no andar de cima da casa de seus avós. What's going on here is that, so with the storm going on, this part of the house has been flooding. Segundo Grace, uma grande poça de água se formou por causa de um vazamento dentro de uma área fechada do sótão. Mas não é o vazamento, nem os danos causados pela água, que estão deixando Grace preocupada. Na verdade, o que realmente a incomoda é o próprio sótão. That specific cubby that I showed you guys on the video, that one, it would always be shut off. Esse pequeno compartimento está completamente lacrado há 3 anos e ninguém sabe o que existe lá dentro. A única pessoa que sabia era o avô de Grace, que faleceu depois de ter fechado aquele espaço. Mas quando 2 profissionais usam uma câmera especial para verificar o interior, eles acabam registrando algo que deixa todos bastante assustados. Observe com atenção. If you guys open it, let's like...
Acontece que o avô havia guardado ali uma valiosa casa de bonecas que fazia parte de sua coleção. Mas, aparentemente, aquilo não era a única coisa naquele lugar. Quando a câmera volta a mostrar um cômodo que pouco antes estava completamente vazio, algo aparece. Frame by frame, back and forth, because I think you're able to tell that there's like a little thing that happened. Seja lá o que for, a figura parece ficar parada por alguns instantes antes de passar rapidamente diante da câmera. Se não havia absolutamente nada ali no começo, o que poderia ser aquilo? Até hoje, ninguém sabe ao certo o que foi registrado. Mas existe outro acontecimento igualmente intrigante que continua sem explicação, e desta vez envolve uma porta. Like, I don't know if you guys can tell very well in the video. Like, let's say this is the door, right? It goes like... A porta simplesmente se abre sozinha e, em outros momentos, se movimenta lentamente, como se alguma coisa estivesse logo atrás dela. Parece pouco provável que uma simples corrente de ar fosse capaz de provocar esses movimentos. Mas tão misteriosa quanto essas duas ocorrências é a forma como aquela casa de bonecas foi encontrada. Nem Gracie, nem sua avó fazem ideia do motivo pelo qual seu falecido avô colocou a casa de bonecas naquele compartimento, muito menos porque decidiu lacrar completamente o local. Like, my grandpa shut it off. It would always be shut off. Like, over the years, we've just placed decoration to mix it with the wall. É difícil não imaginar se essa decisão teria alguma relação com toda essa atividade estranha. Será que o avô já sabia que havia algo de errado naquela casa? Ou será que ele simplesmente queria preservar o valor da peça antiga, mantendo-a guardada em um lugar seguro? Seja qual for a verdade, a família não pretende abrir aquele espaço tão cedo, pelo menos até descobrir uma maneira de fazer isso sem danificar a parede. Até lá, o mistério envolvendo essa casa de bonecas continua sem resposta. Lembre-se de sentar o dedo no like e hypar o vídeo. Assim, o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai sempre te notificar quando tiver vídeos novos. Agora bora pro vídeo. De certa forma, quase todo mundo concorda que o sótão costuma ser um dos lugares mais assustadores e desconfortáveis de uma casa. Mas depois de assistir ao próximo vídeo, talvez você tenha um bom motivo para começar a ter medo do seu próprio sótão. Em junho de 2026, uma usuária do TikTok chamada Mia Thompson, conhecida como Mia Makes Manifest, publicou um vídeo explicando uma situação bastante estranha. Eram aproximadamente 2:30 da madrugada quando Mia começou a ouvir um barulho perturbador vindo de algum lugar no andar de baixo. Ela explica que sempre mantém seus gatos dentro do quarto com ela e deixa a porta fechada. Portanto, não poderiam ser eles fazendo aquele barulho. Mia então sai do quarto e começa a procurar pela origem do som. Ela verifica cuidadosamente o andar de baixo da casa, mas não encontra absolutamente nada fora do normal. Porém, apenas alguns segundos depois, algo acontece. Oh my god, oh my god, oh my god. Quando Mia começa a subir novamente, uma sequência de passos pesados pode ser ouvida, aparentemente vindo do sótão. Os passos são extremamente altos e continuam por vários segundos, até pararem de repente. No dia seguinte, Mia publicou uma segunda parte do vídeo mostrando policiais revistando sua casa, incluindo o sótão. Apesar da busca, eles não encontraram ninguém e nem qualquer coisa fora do comum. O fato de a polícia aparentemente ter vasculhado o sótão sem encontrar ninguém torna a gravação original ainda mais difícil de explicar. É possível que os ruídos tivessem alguma origem comum em outra parte da casa, principalmente porque sons podem se propagar de maneiras estranhas através de paredes e do teto. Porém, pelo ritmo bem definido do que Mia registrou naquela noite, o som realmente parece ser de alguém caminhando exatamente acima dela. Até hoje, Mia não sabe o que provocou aqueles passos, muito menos como aquilo aconteceu. Seja lá o que estava se movimentando naquele sótão, simplesmente desapareceu sem deixar nenhuma explicação evidente.
E depois de ouvir passos como aqueles no meio da madrugada, talvez você também pense 2 vezes antes de se aproximar do seu sótão novamente. No dia 11 de julho de 2026, um mecânico publicou um vídeo bastante estranho nas redes sociais. Até então, ele nunca havia sentido medo de subir até seu escritório. Mas depois do que começou a acontecer no local, isso mudou completamente. Go. Leave. Leave. O vídeo foi publicado nas redes sociais do próprio mecânico chamado Dennis Bryce. Ele nunca havia compartilhado nada parecido antes, mas decidiu mostrar o que estava acontecendo porque, segundo ele, essa situação vinha se repetindo há algumas semanas. Dennis afirma que um rosto misterioso aparecia dentro de seu escritório e ficava olhando diretamente para ele. And there was a face right there. And we have a... Embora nenhum rosto possa ser visto nessa gravação, outro vídeo registrou algo igualmente assustador. Denise acredita que alguns dos veículos levados para o seu ferro velho possam estar relacionados a toda essa atividade estranha. I don't like being on this place at dark anyway, but when you go out here and you walk down this little path, I don't know what it is, but I always feel like I'm being watched. Segundo Dennis, alguns desses carros estiveram envolvidos em acidentes fatais. Certa noite, enquanto trabalhava completamente sozinho no local, ele presenciou algo inexplicável. I'm not playing with you. Leave. Stop moving that door. Leave. That's enough. Go. No momento em que um estilete começou a se mover sozinho, Dennis percebeu que precisava sair dali imediatamente. E talvez tenha sido a decisão certa, porque se tivesse permanecido naquele lugar por apenas mais alguns instantes, a situação poderia ter terminado de uma maneira bem diferente. And then the pocket knife started moving. Oh, no, that's crazy. That's... De alguma forma, a lâmina foi arremessada na direção de Dennis. Não há nada ao redor que explique como aquele objeto poderia ter sido lançado com tanta força. E segundo ele, esse pode não ter sido apenas um acontecimento isolado. Pouco antes, Dennis já havia visto a porta de um carro fechar completamente sozinha, além de outras coisas estranhas que vinham acontecendo no local. Se algo realmente sobrenatural estiver por trás de tudo isso, Dennis garante que não pretende continuar fugindo e que vai enfrentar seja lá o que estiver mexendo com ele. Uma situação, no mínimo, assustadora. No dia 14 de janeiro de 2026, um usuário do TikTok chamado Jay Swan, de 24 anos, publicou um vídeo gravado em seu local de trabalho.
Em determinado momento, algo em outra parte do prédio chama sua atenção. Jay então pega o celular e começa a gravar. E é justamente nesse momento que algo completamente inexplicável acontece diante de seus olhos. Na gravação, vemos um homem, aparentemente um colega de trabalho de Jay, abrindo uma porta e entrando no prédio. Ele passa pela entrada e continua caminhando pelo corredor. Mas então, de uma hora para outra, o homem simplesmente desaparece diante da câmera. Como era de se esperar, Jay fica completamente perplexo com o que acabou de presenciar. Infelizmente, o vídeo termina pouco depois desse estranho acontecimento. Por isso, não é possível saber o que aconteceu em seguida, nem se aquele homem ainda estava em algum lugar próximo. Algumas pessoas que assistiram à gravação sugeriram que o efeito poderia ter sido provocado por um reflexo. Isso talvez explicasse por que, visto daquele ângulo específico, o homem parece desaparecer tão repentinamente. Também existe a possibilidade de que toda a situação tenha sido encenada. Mas se nenhuma dessas explicações estiver correta, presenciar alguém aparentemente desaparecer bem diante dos seus olhos certamente seria uma experiência difícil de esquecer. Seria apenas um reflexo criando uma ilusão convincente? Ou essa gravação realmente registrou uma pessoa desaparecendo diante da câmera? Chris Hill é um youtuber conhecido por publicar vídeos explorando lugares abandonados e supostamente assombrados. Em uma dessas gravações, Chris decide explorar a Mount Auburn Elementary School, uma escola construída em 1922. Ele explica que entrar naquele prédio é extremamente perigoso, já que o ar em seu interior é tóxico e as duas escadas que levam ao andar superior estão completamente inacessíveis. Mesmo assim, como um explorador experiente e determinado, Chris decide continuar a investigação e, como provavelmente já era de se esperar, a experiência acaba se tornando bastante assustadora. Durante os primeiros momentos, Chris percorre tranquilamente o prédio em ruínas. A escola abandonada certamente possui uma atmosfera sinistra, mas até então nada realmente assustador acontece. Até que isso muda. What you just saw was the dark outline of a person whom I assume lives in the building. Here's more footage of the person caught on camera, but what puzzles me is that if this is a person, how does their head disappear on camera as I pan past them? As I scroll back and forth through the footage, you can see that the head seems to disappear. The last thing I want to point out is the chair at the end of the hall. It seemed to either move or have some type of dark, shadowy figure covering it that disappeared as I got closer. Primeiro, uma pessoa parece estar parada de maneira assustadora no interior de uma das salas. Pouco depois, a mesma figura misteriosa é vista novamente, desta vez parada no final de um corredor. Em determinado momento, sua cabeça parece até desaparecer do restante do corpo. Provavelmente isso acontece apenas por causa da baixa qualidade da câmera combinada com a pouca iluminação. Ainda assim, encontrar uma pessoa desconhecida completamente imóvel dentro de uma escola abandonada já seria assustador o suficiente. Logo depois, uma cadeira parece girar completamente sozinha, apesar de não haver ninguém perto o bastante para movimentá-la. E para deixar a situação ainda mais estranha, no mesmo instante, uma pequena figura escura parece estar próxima da cadeira. É claro que pode existir alguma explicação comum para o movimento. Além disso, como as imagens são muito escuras e granuladas, é difícil saber se aquela pequena figura realmente é uma pessoa ou apenas algum objeto no ambiente criando essa impressão. Levando em consideração que Chris está explorando um prédio abandonado e potencialmente perigoso, descobrir que uma pessoa de verdade está escondida em algum lugar lá dentro poderia ser tão assustador quanto qualquer explicação paranormal. E existe um bom motivo para considerar essa possibilidade.
Alguns meses antes, Chris havia explorado exatamente a mesma escola e registrado outro encontro bastante estranho. Naquela ocasião, ele aparentemente acreditava estar completamente sozinho dentro do prédio, sem perceber que alguma coisa ou alguém parecia observá-lo de perto. Oh my God, these stairs aren't any better. Jesus Christ. Oh my God, these stairs aren't any better. Jesus Christ. Nesse momento é possível ver o que parece ser uma pessoa desconhecida seguindo Chris discretamente. Quando ele se aproxima das escadas, a figura permanece logo atrás, enquanto Chris continua explorando sem aparentemente perceber que alguém pode estar acompanhando seus passos pelo prédio abandonado. Não há como saber se essa pessoa tinha alguma relação com a figura registrada durante a visita posterior de Chris. Mas o fato de ele aparentemente ter encontrado pessoas desconhecidas dentro do mesmo prédio abandonado em ocasiões diferentes torna toda a situação ainda mais preocupante. Uma possível atividade paranormal já seria assustadora, mas explorar sem saber um prédio deteriorado e com ar tóxico enquanto um completo desconhecido o segue silenciosamente pela escuridão talvez seja ainda pior. Felizmente, Chris conseguiu sair do local em segurança. Mas depois de ver o que aparentemente estava escondido naquela escola durante mais de uma de suas visitas, certamente existem bons motivos para pensar duas vezes antes de entrar naquele lugar novamente. I'm friends with the monster that's under my bed.